foi membro do GAECO, tem uma atuação muito forte na questão do combate à corrupção e da construção de políticas públicas. Já estou no ar, Matheus? Então tá. Bom dia a todos e a todas. Com muito prazer que o CEAF declara abertos os trabalhos do dia de hoje. Nós teremos hoje atividades tanto pela manhã quanto pela tarde. Pela manhã, nós teremos o Dr. José Roberto Machado Farias, graduado em Direito pela Fundação Jaime de Altavilla, mestre pela Universidade Federal. Está saindo o som? Mestre pela Universidade Federal de Pernambuco, com especialização no curso de Altos Estudos em Defesa da Escola Superior de Guerra, membro da Comissão Nacional de Prerrogativas e Valorização dos Advogados do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, membro integrante do Conselho Consultivo da Escola da Advocacia Geral da União, advogado da União, procurador-chefe da União no Estado de Alagoas em 2003 a 2007, procurador-chefe da Procuradoria Regional da União na 5ª Região em Pernambuco, de 2007 a 2012, coordenador-geral de convênios e consultoria jurídica do Ministério da Integração Nacional, subprocurador-geral da União da Advocacia Geral da União, em 2018, diretor do Departamento de Cálculos e Perícias da Advocacia Geral da União. Trabalhos desenvolvidos na área do direito constitucional, administrativo e gestão pública, que tratará do tema sobre a composição pública, a composição com a administração em relação a políticas públicas. E para debater com o doutor José Roberto, nós teremos a honra de receber o doutor Lauro Tavares, membro do Ministério Público, atualmente presidente da Associação do Ministério Público, foi coordenador do GAECO, teve uma grande atuação e uma importante atuação no combate à corrupção, atualmente é promotor do urbanismo, e então eu queria convidar o professor Zé Roberto para iniciar a sua palestra. Estamos no ar. E, professor Zé Roberto, seja bem-vindo. É uma honra para mim reencontrá-lo. Fui seu aluno na faculdade e, com certeza, hoje também beberemos do seu conhecimento, da sua vivência e experiência adquirida junto à Advocacia da União e à Advocacia Pública, especialmente no que diz respeito ao cumprimento da Constituição em termos de política pública e direitos sociais. O senhor tem até 1 hora, de 40 a 60 minutos, e em seguida nós passaremos a palavra para o nosso debatedor trazer as questões importantes para enriquecer ainda mais o painel. Muito obrigado. Bom dia a todos. Inicio sendo tentando ser bem objetivo no tema Ministério Público 5.0, perspectiva e transformações. Mas inicio já dentro do tema, cumprimentando o Alessandro, coordenador do Centro de Estudos, porque desde quando nos conhecemos ele já tinha afinidade com a tecnologia, por isso eu entendi o 5.0. É uma alegria rever o Alessandro, depois de praticamente longos 15 anos, eu acredito, 15 a 17 anos. Cumprimento também o doutor Lauro Tavares, presidente da Associação Amazonense, e pela síntese já na apresentação, mostra a proatividade em prol do Ministério Público, seja no campo corporativo, associativo, seja no campo institucional, participando de grupos como o GAECO. O tema em si, Ministério Público, perspectivas e transformações,
faz com que eu volte um pouquinho às origens, né, do Ministério Público, mas de forma bem breve, né, para depois trazer, na minha visão, o ponto, perspectiva e transformações. Já desde as ordenações filipinas, manuelinas, quando ali fizeram menção já ao Ministério Público como promotor da justiça e o fiscal da lei, de lá para cá foi uma série de transformações que o Ministério passou e continua a passar, né? Por certo, acelerando nesse último ano em razão da pandemia, e mexeu com toda a estrutura de Estado e de suas instituições, levando a mudanças radicais na resposta de uma situação atípica como estamos vivendo. Seja no aspecto organizacional, com a melhoria das estruturas, desde a sua criação, na definição de novas atribuições. Fato é que o Ministério Público ele passa por um processo de evolução acentuado, desde a sua instituição como órgão de Estado. Não foi só uma transformação no aspecto estrutural, física, condições de trabalho, valorização, não. Uma transformação no aspecto finalístico enquanto instituição de Estado, nas atribuições, na ampliação das atribuições, que já se percebe desde lá, quando o país passou pelo aquele processo de codificação, com o surgimento dos códigos. Então, Código Civil, Código Processo Civil, Código Penal, desde lá, de 1916, 17, 39, 73, 1940, com o Código Penal, 41, Código de Processo Penal, ali, a despeito de não ter ainda, como há hoje, uma lei organizacional própria, una, mas ali esse processo de codificação já trouxe transformações acentuadas na atuação do Ministério Público, ou melhor, no âmbito de atuação, no leque de atuação. Sem querer percorrer, sem essa pretensão de percorrer todo esse caminho cronológico, eu já pulo lá das ordenações, da codificação, e chego já agora em 85, quando foi sancionada a Lei 7347, que disciplinou a atuação do Ministério Público nas ações civis públicas, ampliando. O Ministério Público teve um corte, e aí já é uma grande transformação. Ele saía daquele plano mais clássico de atuação no modelo adversarial, né? E ele, a partir daí, já tinha um leque que não se limitava mais a esse modelo clássico adversarial, entra com ação, do outro lado tem outra parte. Não, a ação civil pública ampliou esse leque. Lógico, só tornou mais visível com a Constituição de 88, quando criou as funções essenciais da Justiça. Eu abro um parênteses aqui para destacar a importância das funções essenciais da Justiça, de todas. Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública e Advocacia. Essa importância ganha relevo, primeiro porque foi uma inovação a termo de direito comparado, que a Constituição trouxe, das funções essenciais da Justiça. Segundo, de criar o que se chama, na doutrina, de zona cinzenta, que não se encaixa em nenhuma das estruturas clássicas, mas detém as prerrogativas, garantias das estruturas clássicas. Isso foi um marco ao Estado brasileiro, a criação na Constituição de um capítulo próprio dedicado às funções essenciais da Justiça. O Ministério Público, então, a partir daí, adquiriu novas funções, destacando a sua atuação na tutela dos interesses difusos, coletivos, e aí vem meio ambiente, consumidor, patrimônio, turístico, paisagístico, pessoa portadora de deficiência, comunidades indígenas, quilombolas, minorias, enfim. A Constituição deu maior evidência à instituição. Na verdade, eu poderia dizer que a Constituição tornou, com essas funções e com o Ministério Público, um papel de ouvidor da sociedade, mas, acima de tudo, um papel de accountability para a sociedade, né? Como órgão de controle também. Considero, então, a partir de 85, com a sanção da lei que disciplinou a ação,
O processo coletivo, que eu vou falar daqui a pouco, ele já existia antes. Se pegarmos lá na década de 60, a ação popular é uma forma de processo coletivo, pelos interesses tutelados. Mas o marco relevante, sem dúvida, de transformação foi a Constituição de 88. Né? Foi que impulsionou o Ministério Público numa nova perspectiva, né? E que trouxe transformações substanciais, agora sim, na estrutura organizacional, em atribuições bem delimitadas e definidas constitucionalmente, né? Com ampliação de quadros, que veio de lá para cá, né? Com os concursos, que fez com que o Ministério Público Amazonense pudesse contar nos seus quadros com o colega Alessandro. E aí, sem dúvida, o Ministério Público ele passou também a ter uma função bastante relevante no que diz respeito às políticas públicas, que é o que a gente já começa aqui a tratar. Nesse contexto, então, novas perspectivas, os processos coletivos, colocou o Ministério Público no outro papel de ator das questões de interesses que perpassam comunidades delimitadas, mas de interesse mais amplo, coletivo, indisponível. Em termos de perspectivas futuras, eu vou trazer alguns pontos de uma visão construída em 21 anos de AGU. Lógico, uma visão que se estende mais ao Ministério Público Federal, mas que se aplica também ao Ministério Público do Estado com perfeição. Em termos de perspectivas futuras, é preciso que o Ministério Público não fique reduzido à atuação punitivista ou repressiva em questões afetas a processos coletivos. Aquela atuação de ter como finalidade paralisar uma obra pública e a obra fica lá e os munícipes são os grandes prejudicados. E focar na repressão, nos agentes públicos que devem ser responsabilizados. Mas a obra pública também não pode parar. Não pode parar. Eu vou trazer um exemplo aí de Manaus, que foi a ponte sobre o Rio Negro, que é um exemplo que eu trabalhei diretamente. Mas atue de forma contemporânea às discussões das políticas públicas, seja no processo judicial, através de ação civil pública, ou por meio de ajustamento de condutas, que já faz com muita perfeição. Mas, em termos de política pública, a gente vai observar que ainda há um certo distanciamento daqueles que cabem definir a política pública. E, em razão desse distanciamento, faz com que a atuação se dê a posteriori. Eu abro um parênteses aqui, que eu percebi uma mudança considerável na atuação do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, ele nos últimos anos, ele passou a atuar também ali no momento da discussão da política pública. Lógico, e isso decorre também de uma atuação dos governantes, né, que estão ali à frente. E eu percebo que foi um avanço nesse sentido. Então, não se justifica mais mover todo um aparato de atuação para suspender uma política pública, que é fundamental para o cidadão. Mas, sim, quando cabível, utilizar o processo coletivo para promover verdadeira transformação na estrutura do Estado. O processo coletivo hoje tem essa finalidade. Levar para o Estado discussões que vão resultar numa transformação, numa readequação, numa reacomodação da estrutura do Estado. Mas, lógico, com a visão do poder público, do outro lado, o ator principal nesse processo é o governante. É o governante porque é ele que é eleito, é ele que apresenta para a sociedade um projeto que é aprovado. Ou ao menos em tese, esse projeto é apresentado, é aprovado, deveria ser observado. O processo judicial coletivo, ele viabiliza várias vezes transformações na estrutura do poder público, ou mesmo na forma de agir do poder público para lograr maior eficiência na implementação. Vou trazer alguns exemplos positivos do Ministério Público, na efetivação e implementação dessas políticas públicas. Mas, novamente, não para substituir o legitimado para definição, implementação e execução.
da política pública. Vou dar 2 exemplos desse cuidado recente e que gerou bastante discussão no meio jurídico, na sociedade como um todo, da necessidade de observação desse balizamento institucional que a Constituição trouxe. Foi a discussão travada o ano passado, 1 ano e meio atrás, ou melhor, na DPF 568, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, quando houve uma iniciativa de se criar a fundação, que teria praticamente a gestão de agentes integrando o Ministério Público. É o balizamento que eu chamei já no início a atenção, que essas transformações e perspectivas futuras têm que atuar dentro desse balizamento, até para não levar à deslegitimação institucional. E quando eu falo isso, é de qualquer instituição, deixar bem claro. Né? Eu trouxe um trecho da ação. Imagine a particularidade. Uma ação, uma DPF proposta pela Procuradoria-Geral da República, que visava suspender um acordo cujo interessado era o Ministério Público. É uma situação bem particular. Aí eu trouxe um trecho da inicial da Procuradoria-Geral da República, diz assim, permita ler que é curto. A PGR argumenta que a decisão judicial está numa decisão do ministro relator, que suspendeu, inclusive, o acordo que resultava na criação da fundação. A PGR argumenta que a decisão judicial que homologou o acordo de assunção de compromisso viola preceitos fundamentais da Constituição Federal, como da separação dos poderes, na medida em que atribui a um órgão do Estado brasileiro o desempenho de função e obrigações que extrapolam os limites constitucionais de sua atuação, e que implica verdadeira concentração de poderes entre a atividade de investigar e atuar finalisticamente nos processos judiciais e de executar o orçamento que o ministro destacou, bilionário, cuja receita provém de acordo nacional, do qual não é parte nem interessado. Afirma que não há qualquer fundamento de ordem constitucional, legal ou contratual para determinar que a administração desse dinheiro, utilizado para implementação e execução de política pública, seja feita pelo Ministério Público Federal ou com participação de membros do Ministério Público Federal, pelo que ela é que as atividades previstas no referido acordo, fiscalização e participação de membros do Ministério Público na gestão de entidade de direito privado a ser construída a partir de execução, implicaria a extrapolação dos limites estabelecidos na Constituição e nas leis complementares. Então, eu trouxe esse caso justamente para justificar o que a gente observa como preocupação transformadora. Existe um leque ainda, e nunca vai deixar de existir, de atuação, de evolução institucional. Nunca vai deixar de existir. O leque hoje é novo, em razão da situação nova que o mundo está passando. O Ministério Público passou a ter um outro leque de atuação. Isso não vai deixar de existir. Enquanto a sociedade estiver aí, num processo evolutivo, as instituições também participam desse processo. Então, do outro lado, como exemplo de atuação em que os atores tiveram a percepção estruturante que o processo coletivo proporciona, eu trouxe 2 casos bastante interessantes do Ministério Público. Um é daí, do Amazonas, um caso mais antigo, que envolveu o Ministério Público, a União, a FUNAI, o IFAM, o ICMBio, o Amazonas, travou-se nos autos da Ação Civil Pública 2008, 32, 60, 41, 6, que discutiu a construção da ponte que interliga Manaus a Irantuba. Eu acompanhei essa ação na atuação, seja contenciosa, mas depois, quando na oportunidade de escrever a dissertação do mestrado, cuja pesquisa foi justamente os conflitos que há entre órgãos de Estado. O foco ali no primeiro momento era trazer a discussão o quão prejudicial era para a definição de políticas públicas, a eficiência da administração, quando as discussões se dão dentro da própria administração.
Então, era comum uma ação de uma autarquia contra a União, de uma autarquia contra a outra, a FUNAI contra o IBAMA contra a União contra o INCRA. E aí é um caso interessante esse que envolveu aí, porque foram várias estatais envolvidas, né? Como eu disse, CMBio, FUNAI, IBAMA, IFAM, que foram trazidas para uma discussão numa ação civil pública. A ação civil pública, depois de tramitar por um período considerável, foi levada para discussão no âmbito da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal. Foi um órgão criado dentro da AGU justamente para tentar resolver os problemas intragovernamental e não levar para que, ao final, o judiciário definisse. Até porque uma política pública que resulta, vou dar outro exemplo, na implementação, na construção de uma hidrelétrica, ela leva anos, desde o projeto básico até chegar ao final, com a contratação de quem vai construir. E envolve atores, nesse âmbito ainda intergovernamental, atores de toda ordem, de toda estrutura da administração. Então, quando se tira essa discussão e leva achando que o juiz isoladamente vai ter a grande, permita a palavra, sacada e vai resolver, o grande prejudicado no final é o cidadão. Seja com resultado, porque a estrutura do judiciário não tem um aparato que o executivo, com todo o seu complexo estrutural, ministérios, secretarias de Estado, os estados, tem servidores, nível de especialização, no que pese, os outros também terem, mas não tem uma quantidade que proporciona uma aceleração na discussão e na decisão. Então, esse foi um exemplo interessante que foi levado à Câmara e em um semestre foi resolvido. Em um semestre. E aqui tem um lado que a gente já analisa nesse processo evolutivo do Ministério Público do processo coletivo, que não resolveu apenas dando concretude ao objeto da discussão, que é construir uma ponte. Não. Resolveu porque, com essa conciliação, resultou uma remodelagem institucional, numa reestruturação de normas internas dos órgãos envolvidos, de fiscalização, de prazos, e o Ministério Público teve papel relevante, ou seja, o processo coletivo estruturante, ele é muito bem-vindo para a administração. Ele é muito bem-vindo para a administração, né? Quando os órgãos são alertados à necessidade de passar por uma remodelagem. Como eu disse, a solução ocorreu em um semestre, e além do efeito prático da conciliação, com a retomada da obra, também proporcionou uma reanálise dos procedimentos internos e externos dos órgãos envolvidos. Trago um outro caso, e esse mais recente, que contou com a atuação do Ministério Público Estadual, contribuiu bastante o Ministério Público Estadual, porque, queira ou não, são vocês, é o Ministério Público Estadual que está ali na ponta, é ele que está ali no contato com a sociedade diretamente e com os governantes. Foi o caso de Mariana, lá do Acende Mariana, em Minas Gerais, que, ao final, por acordo judicial, que contou novamente com vários diversos atores, aí incluído o Ministério Público Estadual, Federal, de dois entes estatais, Minas Gerais do Espírito Santo, da Advocacia Geral da União, da Procuradoria do Estado, resultou num acordo. Veja esse caso de Mariana, que é bem interessante, em especial quando eu analiso o primeiro que eu citei da fundação, que teve por objeto ser criado num acordo lá, num processo do Paraná. Abro aspas aqui, vou também citar trecho desse acordo de forma bem objetiva. Consta da ata do acordo de se registrar que todas as obrigações serão executadas por uma fundação de direito privado, constituída
pelas 3 empresas. Olha que não tem mais poder público, é o primeiro modelo que diferencia daquela proposta inicial que o Supremo suspendeu. Com gestão inteiramente privada, independente e transparente. Não obstante, salienta-se que a instituição da fundação não isenta as empresas de responsabilidade. Foi outro ponto importante, porque esse processo, que é decorrente da junção de várias ações civis públicas, deixou bem claro que as responsabilidades próprias, aí eu relembro o que eu falei no início, a atuação repressiva, punitivista, ela não deixa de existir, continua existindo fortemente. O processo coletivo que resulta na finalização, numa mudança estrutural do Estado, ele não abdica os seus agentes de atuar paralelamente, procurando responsabilizar aquele que deu causa a dano ao patrimônio público. Essa fundação poderá contratar empresas ou instituições especializadas com notória experiência para a elaboração, planejamento e execução. Além disso, todas as atividades envolvidas na fundação estarão sujeitas à auditoria externa e submetidas a acompanhamento do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, do Espírito Santo e do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal participou da construção do acordo, os resultados obtidos e vai continuar participando, acompanhando, como eu disse, dentro do processo de accountability que cabe a ele também realizar. Vejam, a função principal do Estado-nação, isso é um conceito mais de gestão pública no mundo contemporâneo, é de ampliar de forma sistemática as oportunidades individuais, sociais, institucionais e regionais. Sistemática. Não se dá de forma isolada, mas envolvendo todo o sistema que cabe tutelar aqueles interesses protegidos constitucionalmente. Mas, por outro lado, as transformações políticas, sociais, econômicas, tecnológicas, que vêm lá da Primeira Grande Guerra, impulsionaram e continuam a impulsionar as instituições a promover substâncias mudança na forma de atuar. Veja, mais uma vez, Alemã, que no início eu falei das transformações desde as ordenações manuelinas e filipinas. Essas transformações não cessam. O Ministério Público 5.0, ela encontra-se nesse exato momento inserido nesse processo de transformação e evolução que se iniciou da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, antes no Estado, aqui no Brasil, né? Como eu disse, lá com as ordenações. Para isso, o Constituinte lhe assegurou competência para fazer recomendação aos órgãos e autoridades. E parece-me que essa é uma prerrogativa, uma atribuição que eu vejo como vai adquirir maior espaço daqui para frente. Se houve um período que as recomendações eram muito atônicas, os órgãos recebiam recomendações com bastante frequência, não deixaram de receber, eu vejo na perspectiva futura os órgãos da administração tendo um olhar a aceitar essas recomendações. E não vai precisar ser judicializado justamente porque a administração não teve esse olhar. Eu vejo que uma perspectiva positiva é o Ministério Público se aproximar desses órgãos, e isso é feito, eu sei, com bastante frequência, e principalmente no Ministério Público nos estados, né? Como eu disse, é ele que está ali no município, próximo do município e do governante, então é feito com uma frequência. Mas eu vejo que é um espaço considerável para isso. A AGU, ela criou a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal. Hoje é uma realidade essa Câmara. Os conflitos que existiam da União com os entes que são vinculados com agências, esses conflitos
desde o ano 2008, 2009, e houve uma aceleração nos últimos 4 anos, foram reduzidos de forma acentuada. Não só por ter sido rediscutido internamente e ter tido normas que restringiu, de certa forma, mas, acima de tudo, por um trabalho interno, indo nessas entidades e mostrando uma outra via, com respeito à autonomia que tem uma agência, com respeito que tem. Mas na construção ali, que o foco é que a política pública saia. Agora saia atendendo aos interesses e aos princípios que o sistema e a ordem nacional norteiam. Quando tive a oportunidade de pesquisar essa temática, eu concluí o trabalho sugerindo transformações na Câmara de Conciliação da Administração Federal para ser levado ao conhecimento do Ministério Público, que existe essa Câmara, com visita às instituições, com eventos realizados conjuntamente com a escola, a AGU, com os centros de estudos do Ministério Público nos estados, com a escola do Ministério Público no âmbito federal, com as escolas do Ministério Público nos estados, para mostrar que é possível que haja uma evolução que contribui a um só tempo de redução da litigiosidade, que vai garantir maior eficiência da política pública, na medida que ela passa a ser implementada com a construção desses atores, com resultados mais compatíveis com recursos públicos e, acima de tudo, uma política pública que saia, quando se traz um Ministério Público Estadual, se é uma duplicação da rodovia, se é um parque, se é uma ponte, o Ministério Público do Estado lá é quem está mais apto a participar das discussões. Ciente que pode não se resolver ali. Mas a gente inverte a ordem. Essa eu vejo a lógica do futuro. Inverter a ordem. No âmbito do Ministério Público Federal, e tem aí no Amazonas, a Força Nacional de Proteção da Amazônia. Legal. E hoje a gente está tendo muito contato com essa força, né? Força-tarefa da Amazônia, ou melhor. E as discussões ocorrem muito justamente nesse contato de troca de ideias, que tem um efeito de, muitas vezes, evitar uma judicialização. Mas o Ministério Público atuando diretamente como ator para chamar a atenção da necessidade de remodelagem estrutural. Essa remodelagem não precisa ser discutida e ser aguardada apenas no processo judicial coletivo. Ela pode ser alcançada com a atuação extrajudicial do Ministério Público. E aí vem um outro ponto que eu destaquei, já estou chegando para concluir, eu disse que seria bem breve, né? Essa perspectiva das recomendações voltarem a ter um olhar por parte dos órgãos que definem as políticas públicas diferenciado. Porque no âmbito da administração pública não há mais uma percepção do tipo que se via no passado, muito bem atrás, que judicialize. Não, essa percepção tem mudado. E se esse processo já começou, que as instituições públicas, que os órgãos governamentais vão estar atentos às recomendações, pontos de vista, discussões que são trazidos por outras instituições que realizam contabilidade e controle, serão muito mais valorizadas e valoradas. Então, como Ministério Público 5.0, perspectivas futuras, meu amigo Alessandro, eu vejo que a gente passa por uma maior atuação extrajudicial, né, sem que as instituições percam qualquer protagonismo. Mas o protagonismo vai ser de todos.
Então, vai ser mais um protagonismo numa percepção, acho que ultrapassada, que foi uma ação judicial, foi uma decisão judicial. É verdade que o Código de Processo Civil trouxe alterações consideráveis e flexibiliza o conceito, causa de pedido, porque não tem como, numa ação coletiva, né, a gente ficar se perdendo nesses conceitos clássicos do processo civil, mas ainda assim, essas discussões tentam ser levadas ao processo, ainda assim, a gente vê todos os dias, numa linha de defesa, dizendo, olha, o pedido não tem sintonia nenhuma com a discussão. Sim, mas é um processo estruturante. A finalidade desse processo ela é maior do que um pedido específico, expresso, determinado. Não, ela é maior. Ela tem por finalidade trazer a administração na percepção e perspectiva de uma instituição de Estado que está próxima da sociedade e que tem que ser ouvido e considerado. Então, o que eu vejo é essa perspectiva futura. Não só na perspectiva que é ocasionada e provocada por um avanço da tecnologia, porque quando se fala 4.0, 5.0, a gente pensa inevitavelmente, e é assim mesmo, né, das transformações tecnológicas que está acarretando mudanças no agir das instituições. São audiências eventos que eu estou em Brasília, o Alessandro está em Manaus, o doutor Lauro está em Manaus. Pode estar no gabinete dele, né? Pode estar na casa dele, enfim, é a tecnologia. Né? Essa tecnologia, por outro lado, as instituições, aí sim, para encerrar, essa tecnologia, esses benefícios que ela traz, né? Ela também tem que ter muito cuidado para não levar, de certa forma, a atrasos do tipo distanciar a sociedade das instituições. Né? Hoje, e tem uma justificativa para isso, como a pandemia, quando você percebe a dificuldade, muitas vezes, para ter contato. Lógico, tem uma situação atípica que tem que ser considerada. Mas essa situação atípica vai passar. Vai passar. E a gente tem que estar bem atentos. Devemos estar bem atentos para, quando ela passar, a gente perceber que passou e precisa voltar em alguns pontos. Né? Porque a sociedade ela tem sede das instituições, ela precisa, e aí, para concluir, falando como uma pessoa do interior de Alagoas, que tem saído de lá, tem hoje em torno de 17 mil habitantes, que sabe a importância que tem a presença dos agentes de Estado lá. Que sabe, quando o cidadão passa por alguma situação, seja desde uma situação de uma pessoa precisar do medicamento, mais simples que seja, mas é uma necessidade que não tem condição, e tem que ter um defensor público lá. É uma urgência, precisa de internação. Seja quando é do Ministério Público, pelos abusos que ocorrem, e é o Ministério Público o farol das garantias também do cidadão lá nesse município. Então, temos que ter muito cuidado nessas transformações da sociedade, nessas transformações que as instituições foram obrigadas a passar, num prazo que não estava previsto. Ninguém me arrisca a dizer que o Ministério Público do Amazonas, como a AGU, não tinha um planejamento estratégico definido para a situação como essa. Todo mundo teve que, da noite para o dia, se reprogramar. Né? Mas vejo que, em termos de perspectiva, as perspectivas diante dessa normalidade são boas para o retorno da normalidade. Né? Eu quero, mais uma vez, agradecer ao Alessandro a oportunidade de reencontrá-lo, né, do doutor Lauro, que tenho certeza que vai trazer aí informações muito mais úteis do que as minhas, né? Desejar sucesso ao evento do dia de hoje, né? Dizer que eu estou à disposição,
né, para qualquer questionamento que eu possa, né, participar, esclarecer, né, e ter atendido ao convite e à finalidade proposta pelo Alessandro. Obrigado, Alessandro. Boa, professor, muito obrigado. Realmente uma visão muito interessante. Eu agora vou passar para o doutor Lauro a palavra como debatedor, fazer algumas colocações. Nós temos duas perguntas que foram formuladas aqui, que depois também serão repassadas para o senhor responder como que entende o enfrentamento dessas questões. Doutor Lauro, seja bem-vindo, o senhor está com a palavra. Bom dia, doutor Alessandro, bom dia, doutor José Roberto Farias. É uma alegria, uma honra muito grande poder estar participando deste evento como debatedor, com um tema tão palpitante que Vossa Excelência, professor, traz para todos nós. E assim, é algo realmente moderno, principalmente nos momentos que nós vivemos hoje, na nova era que nós vivenciamos. É algo que realmente desafia a todos nós, especialmente aqueles que fazem parte dos órgãos de controle. Falar de justiça negociada hoje é algo que realmente é necessário, é imprescindível hoje nós vivenciarmos isso no Brasil, principalmente com a grande demanda, né, de processos judiciais que existem no país. Nós sabemos que o promotor de justiça ele tem de ser um agente político de transformação social. E a experiência, principalmente dos rincões da Amazônia, professor, nos demonstra de forma clara que há uma necessidade, especialmente do promotor de justiça, entender que há uma necessidade de transformar, especialmente a sua comunidade, né? A sua comarca, o seu bairro, quais são as necessidades que realmente são prementes, que são as mais necessárias naquele momento. E isso, evidentemente, passa por essa nova visão de se olhar no sentido de fazer justiça. Nós fomos forjados dentro das universidades, nós fomos trabalhados e treinados dentro das universidades de direito para sermos demandistas. Nós sabemos disso, né? E uma justiça negociada, ainda nós vivenciamos uma certa dificuldade devido a essa cultura demandista que está entranhada ainda na nossa própria formação dentro das faculdades de direito. E nós sabemos que hoje essa forma de atuação ela já não resolve mais. A nova era exige de cada membro, de cada agente que faz parte de um órgão de controle, a visão de que ele precisa saber dialogar de uma forma mais célere para que ele tenha uma resposta mais rápida. Imaginemos, por exemplo, professor, no momento de pandemia que vive não só o Brasil, mas o mundo, a falta de um respirador. Imagine que nós fomos forjados dentro da faculdade para instaurarmos um inquérito civil, notificarmos o gestor de que está faltando naquela unidade um respirador e que se pede a ele 10 dias para que ele explique por que está faltando aquele respirador. Chega a resposta, ele leva mais 10, 20 dias para processar tudo aquilo, para decidir se vai entrar ou não com uma ação civil pública, né, para que aquele problema seja solucionado. Isso já não existe mais hoje com as demandas que existentes, né? Enquanto tudo isso estivesse acontecendo, dezenas de pessoas estariam morrendo. Então, assim, é extremamente vital hoje para a justiça, para o sistema de justiça como um todo brasileiro, realmente ter esse olhar para essa necessidade de composição. Acho que a sua palestra assim, foi muito brilhante, o tema realmente é algo novo, e que está dentro desse contexto que o doutor Alessandro muito bem soube captar de discussão no país inteiro, né, do Ministério Público 5.0, né, que nós falamos de uma nova revolução industrial dentro de um mundo virtual, onde nós estamos falando, inclusive, da relação entre o homem e a máquina, inclusive, com a capacidade de sentir os sentimentos do ser humano, né? Se ele está de bom humor, se ele não está, ou seja, uma relação hoje completamente diferente. Se nós vivenciamos isso hoje, dentro do que nós chamamos de uma nova revolução industrial, na era virtual, imagine como nós podemos crescer e avançar dentro do sistema de justiça com isso, professor, que o senhor traz para nós.
da necessidade de realmente buscarmos, através da composição, através do diálogo, respostas mais rápidas para que nós tenhamos soluções emergenciais para problemas que são emergenciais. Não podemos mais usar a velha estrutura que faz parte do passado. Nós precisamos ter a consciência que é uma nova era, que é um novo momento e que exige de cada um de nós, não só como profissionais do direito, mas também como seres humanos, busca de soluções que tenham efetividade para problemas que exigem uma efetividade ali imediata. Dentro desse contexto, professor, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: nós sabemos que os tribunais de contas dos estados, ou o Tribunal de Contas da União, e os ministérios públicos, né, eles usam uma ferramenta. O Ministério Público de Contas usa as TAGs, que são os termos de ajustamento de gestão. Os ministérios públicos utilizam o semelhante a isso, os TACs, que são os termos de ajustamento de condutas. E a pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: se seria possível o uso desses instrumentos, né, para que se buscasse uma composição com a administração pública dentro da política pública, ou seja, antes mesmo da concretização de algum ato da administração pública, né? Mas se seria possível o uso desses instrumentos dentro, realmente, ainda na construção daquilo que se pretende fazer. Doutor Lauro, hoje, já no âmbito federal, essa já é uma realidade. Essa é uma realidade. Hoje, vários planejamentos, discussões políticas públicas, antes da sua concretização, já são convidados. Então, participa ali e tem conhecimento o próprio Ministério Público, que atua junto ao Tribunal de Contas, e auditores. Ontem eu tive numa visita, essa pergunta do senhor foi excelente, porque ontem eu tive numa visita ao Tribunal de Justiça aqui, em Brasília, e toda uma estrutura, eu passei, mas todos ali são servidores. Aí disse, não, são servidores e tem aqui alguns técnicos do Tribunal de Contas, porque está sendo definido vamos definir algumas mudanças aqui, né, que vai repercutir em vários órgãos do Judiciário brasileiro, e a gente trouxe o Tribunal de Contas para discutir. O Ministério Público e o Tribunal de Contas também. Então, hoje, eu posso dizer que no âmbito do Executivo também, grandes políticas públicas em particular, que saem, seja do Ministério do Desenvolvimento Regional, que saem para a Amazônia Legal, né, elas são discutidas internamente na pasta respectiva, então, é no Ministério do Desenvolvimento Regional. Antes da sua publicização mesmo, já na fase para procedimentos finais de contratação, eventual execução antes, já envolve esses órgãos nesse processo que eu falei da accountability. Para justamente sair, aí sai com garantia de efetividade, porque não vai ter discussões, tá certo? Não vão ser contestadas. Torna a política pública mais eficiente pelo prazo. E, acima de tudo, torna ela mais democrática, porque os órgãos que realizam a contabilidade participaram já na fase anterior. Então, o Ministério Público, né, já participou da fase anterior. Então, hoje, na realidade, eu posso encaminhar para o Alessandro alguns casos já recentes dessa situação, inclusive que é daí da Amazônia. Mas é uma realidade. Eu sei que junta conselhos, conselheiros, tribunais de contas dos estados, é uma outra realidade. Né? Mas esse modelo que já vem ocorrendo no âmbito das políticas públicas federais, né, pode ser estendido. Né? Vou pegar alguns exemplos do Ministério Público Federal que participou diretamente nessa fase anterior. E que, no passado, era comum serem contestadas por ações ACPs. E que já não são mais, porque ele já participou ali. Então, no âmbito federal, eu posso dizer que tem ocorrido bastante frequência. Um outro ponto que tem ocorrido é quando se refere à construção de editais. Edital para leilão. Então, é leilão num porto, num aeroporto. Se a gente faz um levantamento de 10 anos atrás,
praticamente 100% dos editais eram judicializados. E não eram judicializados por eventual licitante, enfim, que se consideraram... Não, eram legitimados por ações civis públicas contestadas. Se o senhor pegar os últimos, e eu vou dar um exemplo do ano passado já, foram vários leilões, já não houve essa acentuada atuação de contestação através de processos coletivos. Por quê? Porque eles foram chamados já para participar. Aí eu acredito que é uma perspectiva e é um nicho de atuação que, que os órgãos governamentais têm que perceber e chamar o Ministério Público, porque ele é grande parceiro nessa etapa. Senão, ele chega no outro final e ele não vai ter saída, porque também a gente tem que reconhecer, ele não vai ter saída. Há uma percepção clara na visão do Ministério Público, dali que está próximo, da sociedade ali do município. Ele não vai cruzar os braços, nem deve. Então, por isso que para o futuro, o que eu vejo são os órgãos governamentais chamarem o Ministério Público. Pode ser que algum crítico venha dizer isso não é papel nosso. Que ocorre isoladamente. Né? Mas o papel maior da sociedade é o cidadão beneficiário com a política pública. Né? Então, já tem ocorrido com bastante frequência no âmbito federal do TCU. Perfeito. Professor, uma outra dúvida que eu tenho e assim, é algo extremamente, até muito sensível, é como participar de todo esse processo, né, de composição, até mesmo dentro ainda, antes de qualquer ato concreto, ainda na fase do planejamento, digamos assim, né, da ideia, da construção do que o gestor realmente pretende fazer. Como fazer isso sem que o membro do órgão de controle tente impor uma ideologia política ao gestor, sem que entre no mérito, na questão da oportunidade, por exemplo, o princípio da oportunidade, né, do gestor, né? Como fazer isso? Como equilibrar isso de uma forma que não seja uma, digamos assim, entre aspas, uma intromissão, né, definitivamente no mérito daquilo que o gestor deseja? Professor Lauro, o senhor agora me deixou na situação, viu? mas a pergunta do senhor é própria de quem é um promotor atuante mesmo, né? Porque é quem está ali próximo, né? E ele tem que trabalhar dentro dessa linha bem tênue, né? Para não se envolver numa carga ideológica, né? Que é um policiamento do agente público constante, né? Porque se ele está ali no município, se ele vive ali, se ele mora ali, ele inevitavelmente, se ele não se policiar, ele é envolvido dentro de uma ideologia que tem ali no município, né? Esse eu acho que é um grande desafio, viu? Como levar a discussão mostrando que é uma discussão institucionalizada, né? Mas acredito que assim como a gente percebe, como eu disse, tem situações que é ser humano, que, uma vez ou outra, pode ocorrer do agente público não conseguir se desvincular de algumas. Mas aí também a administração tem que ter, né, a visão de como contornar isso sem excluir a participação da instituição. Mas é uma situação para quem está ali próximo, que tem que se trabalhar, porque também, se ele não consegue administrar isso, aí o processo de construção da política, que é bom, pode passar a ter resistência, discussões ali, que não vão levar à solução e vão ser depois levadas para a justiça, já que não houve êxito ali. Mas é possível, mas isso requer justamente um trabalho de aproximação muito forte, né? Eu acredito que o seguinte, o gestor ele passou por uma fase que eu falo isso, que é a fase do medo. É impressionante como o gestor, e também
decorreu de situações particulares. Atuar fora da curva ocorre e vai ocorrer a vida toda. O gestor não pode tirar essa situação para deixar de fazer as coisas com receio. Porque, entendeu? Porque essa não é a regra. Né? Por mais que eu já tenha trabalhado em várias questões de política pública judicialmente, de ações civis públicas do Ministério Público Federal, que a gente, numa primeira leitura, diz: não é possível. Não é possível. Né? Mas o que vale felicitar é que não é a regra. E o gestor público, ele não pode tirar a situação isolada e passar a trabalhar com um temor, um medo, que ele deixa de praticar os atos. Ou se distancia da instituição. Né? Então, esse é como contornar essas situações. Eu vejo como relevante para, aí sim, superar questões ideológicas pontuais aqui e acolá. Perfeito, professor. Perfeito. Para encerrar, professor, nós temos mais duas perguntas aqui dos participantes. A primeira delas indaga o seguinte: professor, como o senhor enxerga a atuação do Ministério Público na construção da política pública com os agentes administrativos encarregados da efetivação dos direitos sociais? Como eu já tentei, eu enxergo como essa perspectiva do futuro. O Ministério Público tem essa participação. Né? Ele não precisa transferir uma percepção que ele teve. O Ministério Público teve aquela percepção diante de uma situação concreta, de uma política pública. Ele teve essa percepção, ele pode construir com os atores da política pública. Ele não precisa levar para um órgão externo judiciário essa situação. Ele tem que insistir com as prerrogativas que ele tem também, né, para que seja resolvida ali. Como eu disse, eu vejo que os gestores estão passando daquela fase, que foi uma fase, eu digo isso porque eu acompanhei, que havia um temor muito grande do gestor. O gestor não podia dar um passo que tinha uma ação, o gestor não podia dar um passo que tinha isso. Né? Então, isso gerou, de certa forma, um retrocesso. Então, o gestor disse: então não se faz nada. Ou cria-se tantas condicionantes que no final é para não fazer nada. Né? Veja, a gente percebe que essa fase, né, parece-me que está voltando ao âmbito de normalidade institucional. Né? O gestor não pode atuar com todo o receio, porque prejudica a política pública, prejudica o destinatário final, que é o usuário dela. Entendeu? Eu vejo que tem muito espaço para isso aí. E que o beneficiário é o usuário final. É quem mais ganha, né? Verdade. Professor, mais uma pergunta que indaga o seguinte: como o senhor vê a atuação do Ministério Público na fiscalização de políticas públicas e a nova lei de introdução às normas do direito brasileiro, especialmente o artigo 26? O artigo 26 eu até que gosto, mas eu tenho que pegar aqui o artigo 26. Mas vamos lá. Vamos falar em termos de perspectiva. O Ministério Público, como eu tinha dito lá no início da apresentação, e eu vi isso... Professor, só rapidinho, o senhor quer que eu leia o artigo 26? Por favor. Ele diz o seguinte: para eliminar irregularidades, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, a qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. É o que a gente está falando, dessa participação, né? De procurar a solução. Né? A gente precisa sair do problema, a gente precisa olhar para a solução.
né? Eu sou filho de um humilde alagoano que não conseguiu nem estudar. E ele me ensinou uma frase que dizia: meu filho, não procure o problema, ele vai encontrar, foque na solução. É isso que as instituições têm que pensar, né? Problemas dentro das instituições vão existir, até porque se uma política pública ela é definida, que tendo um destinatário à sociedade, a sociedade ela mesma não é uniforme na política pública, por isso que tem divergência. Quantas políticas são definidas, né? E a sociedade muitos não concordam. Por que gastar recursos na duplicação dessa rodovia se o tráfego aqui, o trânsito é pequeno? A pessoa faz essa pergunta, né? Então é próprio da sociedade e da participação. O Ministério Público ele tem que participar, ele deve participar. Porque, como eu disse, ele realiza a accountability, ele se relaciona com as instituições para manter o controle. Por isso ele é órgão de controle externo. Então, ele tem que participar porque é uma exigência institucional do papel dele. O que a gente está falando dessa mudança, dessa evolução, que ele pode participar já no nascedouro. Ele não precisa esperar o final. O gestor público, e lógico, ele fica ali naquela mas isso é a mim que cabe, com receio de perda de competência. Não. As competências são bem definidas. A sociedade não pode mais ficar assistindo discussões infindáveis. Quando em torno de política pública, de serviços públicos, tem que ser executados amanhã. O senhor deu o melhor exemplo quando falou do caso do respirador. Então, o cidadão está ali precisando. Então, o grande diferencial é justamente, aí sim, eu acredito que passa por um trabalho forte de aproximação, como eu disse, aproximação. O Centro de Estudo aí, com o Alessandro, tendo iniciativas como essas, amanhã tem outra, trazendo vamos trazer agora isso aqui, que é a Secretaria de Meio Ambiente, que é a Secretaria de Desenvolvimento, que tem uma política pública que vai discutir desenvolvimento da Amazônia. Então, traz para cá e vamos discutir aqui, vamos fazer evento, entendeu? Porque muitas vezes o gestor, e até por cargos que não são de carreira, o gestor ele está ali de passagem, ele chega sem conhecer o papel do Estado e seu complexo orgânico, chega sem conhecer e muitas vezes não tem tempo para conhecer porque ele sai em seguida. Então, é importante essa aproximação, um aprimoramento constante dessa aproximação, e, em particular, com aqueles que ficam. Com aquele técnico lá, que é onde nasce a política vai definir. Porque aquele ali, ele não vai sair amanhã. Eu percebo muitas vezes que a gente foca no secretário, só que o secretário sai com 2 dias, a gente sai com 6 meses, sai com 1 mês ou no mandato. Então, eu acho que passa por aí. Mas respondendo mais especificamente ainda, a participação do Ministério Público, quando envolve essa parte seja de acordo, de contratos, cujo objeto seja de interesse coletivo, seja uma política pública, tem que participar sim, porque ele realiza a accountability, né? Ele realiza esse papel, né, com as instituições de forma horizontal, né, abrindo parênteses, a gente tem a contabilidade vertical, que é a que a gente exerce por meio da eleição, mas tem essa horizontal, onde as instituições se estabelecem redes de contato com foco e objetivo comum. Perfeito, professor. Então, aqui encerramos as perguntas que foram feitas pelos participantes. Doutor Alessandro, passo a palavra para Vossa Excelência. Ok, doutor Lauro, parabéns. Professor Zé Roberto, doutor Lauro Tavares, excelentes discussões. E aqui, só para encerrar, eu lembro que nós aqui no Ministério Público do Amazonas, a doutora Cristiane Correia, que vai participar de um dos nossos painéis ou de uma das nossas conferências como debatedora, nós vivenciamos isso. O Ministério Público, sobretudo no âmbito penal, na parte de segurança pública, deve se aproximar dos órgãos de segurança pública, não para substituir os órgãos legitimados a tomarem as decisões políticas, mas para também
participar da construção da decisão. Não como forma de inibir eventual ajuizamento, se for necessário, mas de trazer essa visão ministerial de aproximação da política pública com com os ditames constitucionais, com a missão constitucional que o Ministério Público tem. Então, o Ministério Público precisa realmente se incumbir desse papel, reduzir o distanciamento e superar aquela visão de adversarial de dois órgãos do próprio Estado, né? Então, o objetivo é o mesmo, é cumprir a Constituição, é satisfazer o interesse público, é efetivar direitos sociais, é garantir uma melhor educação, saúde e segurança pública para todos. Nós fazemos parte do Estado. Então, essa aproximação é importante e essa nova visão de composição trazida aqui pelo professor Zé Roberto e muito bem debatida pelo doutor Lauro é interessante e acho que é realmente uma perspectiva que cresce do Ministério Público para o amanhã. Então, eu declaro encerrada a conferência dessa manhã, agradecendo mais uma vez ao professor Zé Roberto. Sei que tem compromissos, que já até extrapolou. Agradeço muito ao doutor Lauro, que também despendeu um tempo, e a gente vai encerrando por hoje com um gostinho do Quero Mais, evidentemente. Oi. Quero também agradecer, né, a honra de poder ter participado do evento, principalmente, né, podendo debater com o doutor José Roberto Farias, que para nós é uma referência nessa área, né, uma pessoa que engrandece, que enriquece muito o nosso simpósio. Parabenizá-lo pelo evento, pelo tema, né, todas as palestras que estão sendo feitas, muito elogiadas, com grande participação. Realmente, para o Ministério Público do Amazonas, nos orgulha muito, né, ter um simpósio desse porte, com nomes tão relevantes dentro do sistema de justiça do país inteiro. Então, assim, muito obrigado realmente por poder participar de um tema tão palpitante e, ao mesmo tempo, com muita humildade, dizer que a nossa contribuição e no que a gente puder ajudar, estaremos sempre à disposição do CEAF no que for preciso, doutor Alessandro. Muito obrigado, doutor Lauro. E, para destacar, as atividades são realmente pensadas e conectadas. Como bem o professor Zé Roberto falou, processos estruturantes nessa construção coletiva, a temática da próxima conferência é exatamente processo estrutural. Então, eles são interconectados. A ideia é exatamente da gente analisar todas as perspectivas possíveis para as transformações que a sociedade do presente trará à atuação do Ministério Público. Então, agradeço profundamente de coração a participação dos senhores. Convido aos participantes... Oi. Alessandro, permite também, só muito mais uma vez agradecer aí o convite, né? Foi um aprendizado para mim, sempre para mim, eventos como esse, participar é um aprendizado, né? E foi um aprendizado com as perguntas, com os comentários do doutor Lauro, né? Dizer que eu estou à disposição aqui em Brasília, quando estiver por aqui, o Alessandro, o doutor Lauro, pode nos ligar, né? E a gente toma um chopp, né? Toma um chopp respeitando 2 metros, que a mesa agora é assim, né? Mas, doutor Lauro, foi uma alegria ter contato com foi minha, como debatedor, Alessandro, e você de revê-lo. Acho que a sua turma foi a última, a penúltima que a gente ministrou aula lá em Maceió, né? E se você entrasse novamente na faculdade, ia se diferenciar muito da turma que está entrando hoje, viu? Parabéns aí, acaba tá pintando o cabelo bem. Abração. Obrigado, professor, obrigado a todos. Nós convidamos os colegas que estão participando para a próxima palestra, que iniciará às 10 horas, horário local,
e aproveitamos esse intervalo para liberá-los para tomar uma água, fazer um lanche, outras atividades. Em instantes nós voltaremos. Agradecemos profundamente a participação de todos. Tivemos uma grande audiência no evento e em minutos voltaremos com o Dr. Vitor, com o processo estrutural, e a doutora Anabel como mediadora dessa importante conferência. Muito obrigado a todos e declaro encerrada a conferência 5 e em breve retornaremos com a conferência 6. Muito obrigado.